Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e isso aqui é mais um Drops, né, que é um podcast que eu faço com dicas mais rápidas e eu gravo num take só a respeito de alguma coisa que eu li recentemente ou algum filme que eu achei interessante, né? E o Drops de hoje vai ser dedicado a uma obra chamada A Espera, que é um quadrinho, né? É uma HQ, que é de uma sul-coreana, que eu vou provavelmente errar o nome dela aqui, que é Kim Suk Gendry Kim, né? Eu vou deixar, né, obviamente, no título do podcast as referências que vocês podem ir atrás, né? Mas essa mulher aí, essa sul-coreana, ela é uma mulher relativamente conhecida no mundo dos quadrinhos, né? Ela já foi premiada, né? E ela começou recentemente, né? Ela começou a sua primeira obra, né? Que é uma obra chamada A Canção de Papai, que é uma obra de 2012, né? Então ela não tem tanto tempo assim de estrada, mas o pouco tempo que ela já causou bastante impacto, né? E ela é uma autora assim conhecida por se inspirar muito em suas próprias memórias para compor as suas histórias e também nas histórias dramáticas de seus familiares e conterrâneos, né? Ela é sul-coreana, né? Então ela tem na sua família, nos seus conterrâneos, muitas histórias de dramáticas, né? A Península Coreana, né? Tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul são países assim carregados de muita história, muita dor, né? Através das guerras, através da própria separação entre o Norte e o Sul, né? É carregado por muita coisa traumatizante, né? E a primeira vez que esse quadrinho aqui, A Espera, é a primeira vez que eu tomo contato com a autora, né? Pela minha experiência com quadrinhos, né, desse tipo, mais autobiográfico, né, eu notei uma certa semelhança, né, desse quadrinho com aquele Persépolis da Marjane Satrapi, né, que é a autora iraniana, que também conta as questões, que conta a sua própria biografia através, tocando também em assuntos geopolíticos, né, que é uma autora iraniana que vai para a Europa, estuda lá, tem todos esses percalços aí que ela conta, né, que ela fala especificamente da revolução iraniana, né? Então ela conta como que o país estava em determinado estado, de repente muda tudo, né? E essa autora sul-coreana, ela me lembrou outro autor também, que é o Art Spiegelman, que fez aquele quadrinho famosíssimo, né, que é o Maus, que conta a história, né, ele conta através do seu pai, das memórias do seu pai, a história do Holocausto, né, que é um quadrinho bastante interessante, né, os personagens... os judeus eram antropomorfizados na figura de ratos, os nazistas eram antropomorfizados na figura de gatos, os americanos na figura de cachorros. É bem interessante esse quadrinho, né? Qualquer dia eu faço um programa dedicado a esses dois, né? Tanto Persepolis quanto o Maus, né? Mas a pegada da Kim Suk Gendry Kim é essa, né? Essa pegada autobiográfica, né? A primeira obra, né, que eu mencionei, A Canção de Papai, ela se concentra, por exemplo, nas experiências da autora enquanto ela tenta lidar com a morte de seu pai, né? Ela fez outra obra chamada Batatas, que é uma adaptação, né? É a segunda obra dela, lançada em 2015, que é uma adaptação de uma obra cinematográfica francesa que conta a história de um jovem casal que trabalha duro para cultivar batatas em sua pequena propriedade rural, né? É a única obra que não tem necessariamente um aspecto autobiográfico, né? Ou então autobiográfico então de memórias, né? Memórias dos seus conterrâneos, memórias dos seus familiares, né? Essa autora, ela ganhou muita notoriedade com uma obra chamada Grama, de 2017, né?
que é um quadrinho que conta a história daquelas mulheres de conforto durante a Segunda Guerra Mundial, né? Para quem não sabe, a mulher de conforto na verdade, é um eufemismo, né, que o governo japonês usava para se referir às mulheres que eram forçadas à prostituição e à escravidão sexual em bordéis que eram administrados pelo exército japonês, né, durante a Segunda Guerra, né? Então eles tinham isso aí na Coreia, na Península Coreana, né? Eles tinham isso na China, na Tailândia, eu acho, né? Nos países onde o imperialismo japonês dominou, né? Então, basicamente estupro é foda. Estupro institucionalizado pelo governo japonês, né? É um crime assim inominável. Então, até hoje existem marcas muito fortes dessa violência que o Japão cometeu, e especialmente com a Coreia, com a Península Coreana, né? Então, essa obra, né, Grama, né, ela fala disso aí, né? No entanto, a gente não vai falar sobre a obra, a Grama, né? Mas vai falar de uma obra que tem uma história mais ou menos que toca, né, nesse drama que tem nessa obra Grama, né? A gente vai falar da obra A Espera, né? Que é um quadrinho lançado recentemente, né? 2 anos atrás. Eu estou gravando esse podcast em 2023. Essa obra foi lançada em 2021 e foi traduzida, né? Eu tenho aqui a versão traduzida da Pipoque Nanquim, né? Que é tá bem bonita, tá bem caprichada, como é de praxe da Pipoque Nanquim, né? E eu tenho essa versão traduzida, né? Aqui. E A Espera, né? Ela conta a história de uma personagem chamada Gina, que é uma escritora, né? A gente já vê que se referencia à própria autora, né? Ela é uma escritora que se esforça para entender a vida da sua mãe, que é Jiwa, né? Aí que está a semelhança com Maus, né? Maus possuía a mesma estrutura, né? Você tinha o autor que entrevistava o seu pai e as histórias que aconteciam nos quadrinhos são a história das memórias relatadas do seu pai. Então, é quase um autor terceirizado, assim, vamos dizer assim, né? O protagonista terceirizado, assim, né? A Jinwa, né? A trama é centrada na história dessa Gyuja, né? Eu vou falar todos os nomes errados, se acostume aqui. A personagem principal é a Gina e a mãe dela, né, que é a história centrada, né, é a Gija, né, que é uma senhora coreana, né, que aos 17 anos foi forçada a se casar com um estranho para escapar das crueldades de servir as tropas japonesas como mulher de conforto durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, né? Aqui que está a conexão, né, com aquele trabalho lá da Grama, né, de 2017, que eu mencionei há pouco tempo, né? Ainda que tenha se casado relutantemente, né, a Gyuja, né, ela consegue encontrar felicidade ao lado de seu marido e ter com ele, né, 2 filhos, né? No entanto, a Guerra da Coreia, né, que acontece logo depois, transforma a família dela em uma família de refugiados, refugiados itinerantes, né, separando-os e levando Gija, né, eu vou falar Gyua ou Gija, né, a iniciar uma nova família no sul, sem se esquecer da antiga, né? Então é uma história que conta essa trajetória, né? E anos depois, né, a Gina, né, que é sua filha, promete ajudar a sua mãe a se reencontrar com a sua antiga família, mas a espera se torna cada vez mais difícil e desesperançada, né, à medida que a Jiwa, que agora é idosa e frágil, ela se vê distante do sonho de rever seus entes queridos e de se reconciliar com um passado, né? Enfim, né, A Espera é uma obra de ficção baseada, né, em testemunhos reais, né, de 3 pessoas que viveram, né, durante o drama da separação das famílias durante a Guerra da Coreia. E a autora, né, a Kensuke Gender Kim,
ela habilmente retrata a história comovente e cativante de Gilwa, trazendo à tona temas como amor, família, identidade, esperança, né? É uma obra bastante emocionante, né? Emocionante àqueles que sofreram e ainda sofrem, né? As consequências da guerra e da separação das famílias, né? Eu vou falar um pouco de cada capítulo, né? Porque cada capítulo tem um desenvolvimento muito interessante que a autora faz, né? Ao construir gradativamente o cenário e para você começar a entender exatamente qual que é o drama, né? O primeiro capítulo desse quadrinho se chama Saindo da Cidade, né? E logo no primeiro capítulo, a autora apresenta o tema que é da separação de famílias, sem entrar no contexto específico e nuclear da narrativa, né? É como uma espécie de prenúncio daquilo que iríamos descobrir mais para frente nos capítulos posteriores, né? O primeiro capítulo ele conta sobre o dia que Gina teve que se separar da sua mãe, a Gija, né? Numa ilha chamada Gangwon, na Coreia do Sul. Provavelmente a pronúncia está completamente errada. E ela se vê obrigada a se separar da sua mãe, nesse contexto que é o presente, devido à especulação imobiliária que encareceu os aluguéis da região e ela não teria como pagar, né? Perceba que a gente não está falando da Coreia do Norte, a gente está falando da Coreia do Sul, né? A história se passa, o drama da história da guerra da mãe da Gina, da mãe, né? Da mãe da Gina, que é a Gilwa, ela conta a história itinerante da mulher que saiu da Coreia do Norte e se refugiou na Coreia do Sul, né? No entanto, nesse primeiro capítulo a gente está falando do presente, né? A gente está falando da Coreia do Sul, né? E a autora, sem entrar na narrativa principal, que é a separação das famílias na Guerra da Coreia, ela já inaugura o tema, mostrando que não é necessário um contexto de guerra para que as famílias sejam separadas, né? As famílias na Coreia do Norte, a gente já sabe, né? Elas vivem num estado claro de cativeiro, né? Pois elas não podem cruzar as fronteiras com o risco de pena capital, né? A gente sabe, né? Como acontece no socialismo, né? As pessoas tentam passar para o outro lado e são mortas, né? Acontece hoje em Cuba, aconteceu na Alemanha Oriental e não adianta vir aqui reclamar dizendo que é um paraíso, que lá é melhor, porque não é, porque a gente vê qual que é o vetor de imigração que é muito claro em todas as experiências socialistas, em todas as fronteiras o vetor de imigração é muito claro, né? Só um parênteses aqui, antes que ache que eu estou sendo imparcial. Mas aqui a história, né? A Coreia do Sul também tem os seus problemas, né? Que são problemas típicos do capitalismo, né? Que a gente vê aqui, né? A gente vê aqui tendo de uma forma muito sutil e explícita falando sobre a especulação imobiliária que encarece o bairro e que obriga da mesma forma as famílias a se separarem, né? É uma coisa muito interessante, porque na Coreia do Sul não existe, né, numa perspectiva capitalista mesmo, não existe essa liberdade de trânsito ou permanência como os liberais e fantasiam muito, né? Aqui, né, o valor da propriedade e da família que está relacionada à propriedade, né, é relativo, porque ela está sujeita ao critério de compra, né? A família e a propriedade não são um direito, né, mas uma mercadoria, né? Não me peçam para dissolver esse nó aqui, qual sistema eu queria escolher, né? Eu escolho o menos pior, né, no caso, né? E sem ter um tom explicitamente político aqui, a Kim Suk, ela coloca de maneira muito clara que entre as duas Coreias do Norte, esse aqui é um ponto muito importante, que acho que é a minha filosofia política de vida, né? Entre as duas Coreias do Norte, entre duas ideologias, entre dois estados, existem pessoas reais, com problemas reais, que não se encaixam ou se veem acolhidas por uma ou por outra fantasia política, né? Então, assim como a autora, eu também não me sinto acolhido plenamente em nenhuma fantasia política, né?
que me apresente, né? Isso não quer dizer que eu sou isentão, né? Ou quer dizer, também não me importa, né? Bem, a gente tem o capítulo 2, né, que é o capítulo chamado Duas Amigas, né? E esse segundo capítulo ele aborda um pouco mais a temática da memória, só que na perspectiva mais forte na Jiwa, né? Que fala muito sobre a velhice e a fragilidade dela, né? Nesse capítulo é apresentado uma pequena fração da vida da Jiwa, que é uma mulher idosa que sofre com dores na lombar, dificuldades para andar, mãos trêmulas, ferimentos que aparecem surgir do nada, né? No entanto, esses incômodos da Jiwa, eles são incômodos pequenos, né? Porque o que motiva ela a continuar vivendo até, né? É a esperança, né? A esperança de que um dia ela vai poder reencontrar o seu filho que foi perdido durante a Guerra da Coreia. Né? É interessante como a debilidade física da personagem é mostrada nesse capítulo, né? É um capítulo assim que fica realçando muito a lentidão dos movimentos da personagem, sabe? São vários quadrinhos assim, apenas realçando assim a dificuldade dela de caminhar de um lado do ponto A ao ponto B, né? Tem uma composição muito bonita e muito melancólica de 4 quadros assim, e ela caminhando sem dizer nada, assim, e com dificuldade, trêmula. A gente percebe a lentidão dos seus movimentos através das composições do quadrinho, é muito bonito, né? E o título desse capítulo, né, Duas Amigas, se refere ao encontro que Jiwa teve com uma velha amiga, né, ao sair de casa para levar comida para a filha, né? E durante a conversa com essa amiga, né, a amiga acaba questionando, né, se Jiwa seria capaz de reconhecer o próprio filho caso o reencontrasse, né? E essa pergunta que soou para Jiwa indelicada, né, deixa ela muito brava, né? Porque a personagem assim é capaz de suportar todas as dores da sua velhice, né? Só que ela não consegue suportar, não consegue lidar com a ideia de que não seria capaz de reconhecer o próprio filho, né? Em resumo, né, esse é um belo capítulo que discursa muita coisa por meio das entrelinhas do que não é dito, né? É uma capacidade muito boa da autora, né? A economia narrativa dessa autora, né, é impressionante, assim, coisa de quem realmente sabe o que está fazendo, né? Enfim, né, temos o capítulo 3, que é a Minha Terra ao Norte. Né? E nesse capítulo, a Jinwa, ela relembra a sua infância na província de Hwangyeong-sul. Né? Apesar de ter o nome Sul aqui, essa região, que eu com certeza falei o nome errado, ela se localiza na Coreia do Norte. Né? Então, a mãe da Gina é norte-coreana, né? E ela é norte-coreana, nasceu lá, mas se refugiou no sul, né? E ela vivia na sua infância, ela vivia com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos e com um cachorro, né? Em uma pequena comunidade situada em um terreno montanhoso, assim, com clima frio, recursos escassos. E o lago mais próximo estava a quilômetros da distância dessa comunidade, né? Então, o trabalho diário de plantação de grãos era essencial para a sobrevivência, né? Então eles viviam realmente para trabalhar, para sobreviver, né? Duas coisas que chamam a atenção, né, nesse capítulo, né? Em primeiro lugar, a solidariedade entre os vizinhos era essencial, né? Sempre que alguém voltava com uma boa pescaria no lago, levando consigo 2 ou 3 peixes pequenos, toda a comunidade era alimentada com esses peixes, né? E isso, na verdade, não é nenhuma uma visão política, nem nada disso, era uma superstição, né? Pois essa comunidade acreditava que não compartilhar os bens, né, atraía má sorte, né? E ninguém ousava questionar isso, né? Era um dogma, né? É interessante, né, como um dogma resultava em uma noção orgânica de comunidade, né? Não existia necessidade de alguém, um Estado, para poder institucionalizar isso, né? E quando teve, foi terrível, né?
Em segundo lugar, né, é muito interessante ver homens e mulheres, como homens e mulheres nessa comunidade tinham funções específicas e muito bem delimitadas. É interessante falar isso porque hoje em dia a gente perdeu muito essa noção de que homens e mulheres são coisas diferentes, né? Até é meio politicamente correto falar isso, né? Mas nas sociedades antigas isso não era nenhuma questão que passava pelas cabeças das pessoas, né? Como era uma comunidade um pouco mais orgânica, muito mais natural, os homens eram naturalmente destinados a certos trabalhos e as mulheres a outros trabalhos, né? Por causa das diferenças inerentes da sua condição, né? Os homens eram naturalmente mais fortes e tinham primazia na comunidade por causa disso, pois eram, não é por causa de questão de privilégio nem nada, mas porque eles eram os provedores, né? Todo o arroz que era produzido na comunidade era destinado a ele e as mulheres ficavam com o milhete, né? Que é uma comida um pouco mais inferior, né? Que dá menos energia, né? O arroz dá muita energia, então eles usavam esse arroz, né, não como privilégio, que eram, homens malvados, patriarcais, que conspiraram entre eles para poder oprimir os outros. Não tem nada disso. Né? A autora própria relata isso sem um menor ressentimento, né, pois os homens precisavam da energia do arroz, né, para realizar o trabalho mais duro na comunidade, né? Enquanto, né, o papel masculino era naturalmente mais sacrificial, né? Eles que andavam quilômetros para pegar os peixes e voltar, trazer tudo nas costas, né? Então precisava da energia, né? E a parte mais melancólica desse capítulo é quando Gínua relata o dia que perdeu o seu cachorro. Nossa, é uma coisa horrorosa. Quando o cachorro morre, cachorro se perde, é sempre ruim. Né? E desde esse dia, ela ficou uma figura triste. Né? Antes mesmo da eclosão da guerra, todos os dramas, né? Foi nesse dia que ela se tornou uma figura triste até a velhice. Né? O que representa um grande drama desse capítulo, né? A perda desse cachorro. Né? Ela passou fome, passou dificuldade, mas a perda do cachorro foi muito significativa para ela, né? E é uma coisa muito interessante, porque a noção de que as coisas ruins são dimensionadas de acordo com o significado que o coração atribui é muito verdadeira, né? Uma dica rápida para vocês é o filme... esqueci o nome, cara. É o último filme do Akira Kurosawa. Deixa eu pegar aqui. Que fala... Tem uma parte que é exatamente sobre isso. Último filme, qual que é o nome mesmo? Cão Danado. É um filme sobre um professor. Eu vou pegar aqui já. Esqueci o nome do filme. Aqui é tudo no improviso, né? É Madadayo, né? Esse mesmo. É um filme de 93 do Akira Kurosawa chamado Madadayo, né? Que eu tô fazendo um podcast sobre Akira Kurosawa, né? E vou chegar nesse filme hora ou outra, né? Mas tem uma cena aí que o professor, mesmo que tenha passado pela guerra, pelo trauma nuclear, né? O grande drama do filme é quando ele perde o gatinho, né? Mesma situação, sabe? A gente não consegue dimensionar as coisas que o coração mesmo atribui, né? E vamos ao capítulo 4, que é chamado Tempo de Caos, né? Que aqui a gente continua a explorar as memórias da juventude de Gilwa, né? E nesse capítulo ele se passa no final do domínio japonês sobre a Coreia, após uma bem-sucedida coalizão com a União Soviética que expulsou os invasores japoneses do território. É interessante esse capítulo porque ele tem ele trata esse momento da Coreia como um momento muito glorioso, que de fato foi. Eu não estou fazendo julgamento de se a Coreia do Norte depois virou uma ditadura completamente escrota, né, como de fato é, mas nesse momento havia um sentimento muito positivo da expulsão dos japoneses do território, porque os japoneses foram terríveis monstros na Península Coreana, né? Como eu já mencionei sobre as mulheres de conforto, toda a violência institucionalizada pelo Império Japonês, né? E existe aqui um sentimento genuíno de alegria, né? Pelo fim da tirania nipônica e pela promessa da liberdade, né? Uma promessa de voz própria, né? Que a Coreia, a Península Coreana estava tendo, mas a gente vê que isso aí é passageiro, né?
A autodeterminação e a restauração da identidade coreana foi apenas um breve momento, apenas uma ilusão, né? Pois aqui conta, né, nesse capítulo, a chegada e a instalação dos russos no território coreano, né, e que revelariam, né, progressivamente a instituição de um outro tipo de dominação, um outro tipo de governo totalitário, né, que seria a Coreia do Norte, né. Ou seja, a Coreia mal acabou de sair de um regime de terror e parece ter entrado no outro, né? Só que acontece muito rápido essa mudança, né? E esse capítulo aqui, ele oferece uma aula desapaixonada da própria história da Coreia, né? Sem demonizar a Coreia, sem demonizar os processos históricos revolucionários da Coreia do Norte, né? Mas ao mesmo tempo não passando o pano de que essa grande esperança que tomou conta do começo da Revolução se tornou uma ditadura, né? Então existe uma visão muito lúcida sobre esse processo histórico, né? Aí vamos para o capítulo 5, que é um capítulo chamado Momentos Felizes Apesar de Tudo, né? Que é o capítulo mais solar aqui dessa obra, né? Esse capítulo apresenta os momentos imediatamente posteriores ao casamento de Gilwa, incluindo o nascimento do irmão mais velho da Gina e um dos seus primeiros anos de vida, né? Esse capítulo são recordações de momentos felizes, basicamente, né? Como indica o título do capítulo. Só que assim, até a metade desse capítulo que são momentos felizes, né? A segunda metade do capítulo, né, revela a tristeza da perseguição forçada de diversas famílias devido à eclosão de uma guerra cujos motivos eles desconhecem, né? Os mais afetados pelas guerras, é uma coisa interessante, é muito reforçada ao longo desse livro, né? Os mais afetados pela guerra são os que menos entendem o que está acontecendo e nem mesmo a divisão entre Sul e Norte não fazia o menor sentido para eles. Para eles a Coreia era uma única nação, né? Sempre foi uma única nação, né? Dividido em 2 estados agora, mas é uma nação, né? É uma única nação, né? E as famílias comuns estão completamente alheias a essas disputas econômicas e ideológicas dessas duas ideologias, desses dois de dois senhores aqui, né? Que muitas vezes agem como demônios, né? A população da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, viveria pacificamente sem saber o que é comunismo e capitalismo, né? Então, as fantasias ideológicas dos grandes aí, poderosos, esses conflitos geopolíticos sem o menor sentido, causam isso aí na população, né? A população é apenas um joguete aí que é a massa que vai para lá e vai para cá, né? A autonomia elas não têm, né? Existe muito bem um papel de quem controla e de quem que é controlado, né? E aí vamos ao capítulo 6, que chama-se 1950 Guerra. Né? Aqui a Gilwa, né, está em sua peregrinação como refugiada após a eclosão da guerra que afeta a todos, independentemente de estarem dispostos a lutar ou não. Né? A autora ela preenche as telas, né, com figuras retorcidas pela tristeza. É o capítulo mais interessante aqui. Na parte do desenho, né? Em certo momento, né, quando o pai da Gina some no meio da multidão, a Gina já tinha nascido nessa parte aqui, né? E a mãe estava carregando a Gina enquanto o pai estava carregando seu irmão, né? E em certo momento, quando o pai da Gina some no meio da multidão junto com seu irmão, depois que sua mãe saiu do grupo para dar-lhe de mamar, as figuras do seu pai, né? É uma coisa muito interessante, né? Elas se tornam figuras retorcidas. A espera é uma das coisas mais interessantes desse livro, né? Ele não faz apenas descrições dos fatos ocorridos na guerra, né? Ele não se preocupa em fazer uma análise geopolítica de lados ou contar histórias de guerra, não. Ela é descrição desses fatos retorcidos na memória e nas expressões emocionais, né, dos personagens. Né? Durante o caminho, os refugiados foram perdendo a capacidade de se horrorizar com a morte. Né?
No começo, quando se deparavam, por exemplo, com um cadáver ao longo do caminho, conseguiam sentir a tristeza, a indignação, né? No entanto, quando isso se tornou frequente, né, os cadáveres passavam a ser vistos como regalias, né, pois ofereciam a oportunidade de trocarem, por exemplo, seus sapatos, né, caso os sapatos do morto estiverem em melhor condição, né, ou verificar se havia qualquer objeto de valor com eles. Né, então eles se tornaram presentes. Né, eu não diria uma coisa tão pesada como desumanização, mas esse costume com a morte se tornou uma coisa evidente, né, nessas trajetórias itinerantes desses refugiados. Né. Outro aspecto forte desse capítulo é a situação em que o grupo de refugiados se depara com crianças e bebês abandonados ao longo do caminho. Nossa, essa parte é muito foda. Né. E no começo as pessoas adotavam as crianças e tudo mais. No entanto, conforme eles foram caminhando e aparecendo mais crianças abandonadas, assim, bebês mesmo, eles meio que tiveram que tomar a decisão de continuar e ignorar, porque não daria conta das pessoas, porque o racionamento de recursos já estava no limite, as famílias tinham que cuidar dos seus, tinham que dar preferência aos seus filhos, né? E infelizmente as crianças que começavam, né, que no começo estavam sendo acolhidas, agora eles são ignorados. Né? A gente tem até uma passagem lá de que as pessoas olham assim, tomara que a mãe não tenha morrido, né? Porque a gente não consegue mais carregar mais não tem mais espaço para mais uma boca, infelizmente, não é o que a gente gostaria. Não se trata de maldade. Né? Se eu tivesse numa situação dessa, eu tivesse com minha filha no meu colo e com um último recurso de vida, né? Você acha que eu não iria, tipo, escolher nesse caso, sabe? Tem uma criança passando fome aqui, a mãe perdida tá chorando, mas eu tô com minha criança aqui. Cara, é uma decisão extremamente difícil. É um dos capítulos mais duros, assim, mais brutais desse livro, né? E vamos ao capítulo 7, que é o capítulo chamado Rumo ao Sul. E nesse capítulo a gente acompanha Gil em sua jornada como refugiada, distante do seu marido, né? Eles já estão perdidos, né? E carregando apenas sua filha Gina consigo, né? Ela mantém a esperança de reencontrá-los novamente, né? Mas é doloroso ver como os refugiados, eles facilmente se separam dos seus entes queridos, né? Basta um momento de distração muito curto que as figuras somem na multidão, né? A busca por eles é impossível devido à exaustão, assim, à falta de recursos, restando apenas a esperança. A esperança é a única coisa que prende, que movimenta essas pessoas, né? E essa situação reflete o estado de sobrevivência extrema em que se encontram esses refugiados, né? Onde o corpo e a mente se concentram em apenas caminhar e sobreviver, sabe? As funções básicas de um refugiado nesse estado calamitoso, totalmente absorvido pela essa situação extrema, a mente dele só consegue fazer uma coisa: caminhar e sobreviver. Se o familiar meio que caminha de lado e vai para o outro lado, não há como, é impossível a mente calcular isso e falar, não, ele está desse lado, depois ele volta. Não, se ele for para o outro lado, já era, perdeu, não tem como mais voltar, sabe? E a única coisa que move é a esperança de que um dia ele volte, né? Então, acontece isso, né? No capítulo 8, né, a gente tem um capítulo chamado Obrigada por Estar Viva, né? E aqui temos, né, a história da amiga de Gil, que fez a parte do primeiro grupo no 21º Reencontro de Famílias Separadas, que é o encontro que aconteceu entre os dias 20 e 22 de agosto de 2018. Né? Foi um momento muito significativo, onde as duas Coreias meio que fizeram um acordo para que as famílias que foram separadas, né, na Guerra da Coreia, pudessem se reencontrar.
Só que eu tenho uma opinião muito forte a respeito desse momento, né? Nesse dia, né, eu vou falar daqui a pouco, né? Nesse dia, né, essa amiga da Gilba, ela reencontrou a irmã mais nova de quem se separou na guerra depois de 68 anos, né? Então, ou seja, ela ficou 68 anos esperando por esse encontro, imagina só, né? 6 décadas, né? Quase 7 décadas. Né? Uma coisa interessante desse reencontro é notar como as vítimas de uma guerra em que não escolheram participar se tornam detentas dentro do próprio país, né? Esses encontros são promovidos pelos dois países eles podem ser vistos assim de uma maneira muito ingênua como de uma aproximação humanitária entre esses dois países, né? No entanto, eles só reforçam para mim a ótica de que o Estado, tanto o Sul quanto o Norte, tem uma natureza inerentemente carcerária, né? E a distinção entre prisioneiro e cidadão é meramente uma distinção semântica, né? As fronteiras desses dois países são apenas demarcações entre duas grandes penitenciárias, né? Os encontros eles são cronometrados, acontecem em um lugar específico, com lugares numerados e com guardas armados e vigiando tudo, né? Existe uma diferença, sabe, da situação de um prisioneiro com essa situação de familiares recebendo visitas, né? É uma pergunta que eu estou fazendo, né? Existe alguma diferença entre prisioneiros e cidadãos, né? Nesse contexto? Para mim não existe nenhuma diferença, né? Assim, no entanto, eu não quero novamente dar a impressão de que eu acho que os dois lados estão em pés de igualdade, né? Não estão. A Coreia do Sul tem muitos problemas, né? Que são reforçados, inclusive nesse livro, mas não dá para comparar com a Coreia do Norte, né? Você pode usar qualquer retórica, né? Até citar muitos exemplos de difamação ou exageros que de fato acontecem, né? A respeito das notícias do que a gente ouve da Coreia do Norte, mas a Coreia do Norte é evidentemente um regime muito mais desumano, né? Isso a gente percebe nos detalhes, né? Por exemplo, nos encontros, as famílias, né? Trocam presentes, né? As pessoas do Sul presenteiam as do Norte com lembrancinhas, produtos, retratos, utensílios domésticos, entre outras coisas bem simples, né? O governo da Coreia do Norte confisca a maioria desses presentes, né? Que não tem tanto valor assim utilitário, mas muito mais um valor simbólico, mas mesmo assim eles confiscam a maioria dessas coisas, né, pois a política do país não permite que as mercadorias do Sul circulem livremente dentro do país, né? Além disso, na sua obsessão planificadora, né, o governo norte-coreano distribui para as famílias do seu lado alguns souvenirs padronizados, né, para que sejam entregues às famílias do lado da Coreia do Sul, né? Em suma, o nível de desumanização norte-coreano é tão alto que eles encontram até uma forma de estatizar esses momentos mais íntimos e delicados das pessoas, né? Nesse capítulo aqui aparece até meio cômico, mas é trágico, né? Que as mulheres do norte, né, presenteavam as do sul com o mesmo presente, né? Que era um chalé meio bonito, mas mal feito, que não era de algodão, sabe? E todas as mulheres do Sul saíam de lá com o mesmo presente, sabe? Ou seja, eles estatizaram até as regalias, porque eu acho que as pessoas lá do Norte não têm tantas posses pessoais, assim, é tudo padronizado. É uma coisa assim que não tem característica, os objetos que são que do lado do Sul tem característica, pode ser customizado, sei lá, tem a cara da pessoa, sabe? Não existe isso aí, né? Do lado da Coreia do Sul, né? Do lado da Coreia do Norte, né? Não é uma coisa que as pessoas trazem dela, mas o Estado que fornece as lembrancinhas e dá na mão das pessoas do lado do Norte. É uma coisa que eu achei muito absurda, né? E aí vem o penúltimo capítulo, chamado Passeio no Mar, né? Que é um capítulo muito aventuresco, assim, eu gostei muito desse capítulo, né, que aqui a gente tem a história detalhada dos refugiados, contada por Gilwa, né, e ela descreve as viagens do porto de Hungwan, né, que é no distrito de Twjeon, até o porto de Busan, na cidade do extremo sudeste da península coreana, né.
E Gilba relata a aglomeração de refugiados em espaços inadequados no navio, a logística do exército americano e da ONU, que conduzia as pessoas até abrigos improvisados, a distribuição de suprimento para refugiados e como os mesmos eram vendidos para os prisioneiros, né, que eram capturados, né, os prisioneiros provavelmente da Coreia do Norte. Ela também descreve a triste história das mulheres que se lançaram na prostituição como forma assim, de ganhar status, nem status, né? Mas de ganhar coisas a mais, sabe? E como elas eram hostilizadas por os outros refugiados, né? E essa história é uma história de um drama, assim, muito, muito forte, né? É um drama, é uma história de drama, adaptabilidade, tragédias e preconceitos que mostra a luta pela sobrevivência dos refugiados, né? E, enfim, a gente tem o capítulo 10, que é o último capítulo, chamado Videocarta da Mamãe. E este é o último capítulo e um dos mais emocionantes do livro. Esse aí me fez chorar, né? É um dos que me fez chorar. E aqui a gente vê a Gina como protagonista da história, não a mãe dela, né? E aqui a gente vê a Gina desde a infância até o presente com os reflexos do passado de sua mãe, que a gente acabou de descobrir, né? E ela realiza uma investigação delicada e sensível da biografia da mãe e também explora suas atitudes em relação ao em relação a ela, né? Ela faz um verdadeiro exercício de empatia aqui, né? Existem outras coisas a respeito da sua mãe que são ressignificadas, né? Na visão dela, né? Como, por exemplo, o fato dela demonstrar muito mais cuidado com o seu irmão, né? Que é um fruto de um segundo casamento, né? Não é o irmão dela que ela perdeu lá na Guerra da Coreia, né? Um outro irmão que ela chegou no Sul, se casou de novo, né? Ela conta essa história aqui nesse último capítulo, né? Reforça essa história nesse último capítulo, e ela tem um irmão, né? Que é o fruto desse segundo casamento, né? Da mãe dela. E esse irmão ele recebeu muito mais cuidado do que ela própria, né? E isso aí era visto por ela com muito ressentimento, né? Era visto pela Gina com muito ressentimento. Depois ela via isso com muita raiva. E no final das contas, depois de compreender a história da mãe, ela via isso com compreensão e amor, né? E a sua mãe, né? Ela chegou à conclusão que a sua mãe cuidava mais do seu irmão na esperança de que seu filho perdido, uma constante da sua vida até o fim, né? Na esperança de que seu filho perdido, uma constante em sua vida até o fim, pudesse também ser cuidado por outra mulher com a mesma dedicação que ela cuidava. Então, era até um propósito até meio místico dela, né? Eu vou cuidar desse meu novo filho com esse outro cara, né? Porque eu tenho a esperança de que se eu fizer isso, a outra mulher que deve estar cuidando do meu filho que eu perdi na Guerra da Coreia, faça o mesmo, sabe? É uma coisa de retribuição, uma coisa meio sabe aquela coisa da espiritualidade oriental, de karma, sabe? Eu vou fazer aqui, vai refletir em outra coisa ali, sabe? Tem essa pegada, né? É muito bonito isso aí, né? E o passado, né, é marcado pelas lembranças e também por um vídeo, né? O passado da mãe, né, é marcado pelas lembranças e também por um vídeo que sua mãe gravou para um programa de reencontro de famílias separadas, né? Ou seja, até o final da sua vida ela viveu com essa esperança, né? Na espera de ser chamada para visitar, né? Esses programas, é bom falar aqui que eu acho que eu não falei, né? Mas como são muitas famílias separadas, né? É impossível que todas no mesmo dia tenha essa oportunidade do encontro. Então, as famílias elas se inscrevem num programa, acho que do governo, e são sorteadas para poderem visitar as famílias do norte, caso reencontrem, né? Então, são coisas muito... tipo, tem famílias assim, tem pessoas, pela quantidade de pessoas que foram separadas, tem pessoas que nunca mais vão ver seus entes queridos, né? Então vão ficar nessa eterna espera, né? Que é o título do livro, né? Que é o título dessa obra, né?
E é sobre isso, né? É sobre isso, essa grande obra belíssima da deixa eu ver o nome dela de novo. Kensuk Gendry Kim, que eu provavelmente pronunciei errado, né? Então eu fiz aqui um apanhado dos 10 capítulos, recomendo bastante vocês derem uma olhada aí, né? E é isso, fica aí a dica dessa grande obra, e até mais e fiquem com Deus.